Os olhos e os ouvidos estavam voltados nesse fim de semana para encontro de Lula e Trump, mas muito também aqui na América do Sul para o que ia acontecer nas eleições legislativas da Argentina. Se mostrou anteriormente um quadro de derrota para Javier Milei, que foi mudado para um quadro de vitória, com reações das mais variadas, mas de uma expectativa do fortalecimento do programa econômico do Milei depois dessa conquista. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou pouco para ele a responsabilidade dessa virada nas perspectivas das eleições lá na Argentina, mas o fato é que o partido do Milei, pelo menos a coligação dele, o lado dele, saiu vencedor dessas eleições legislativas, Aidan. Pois é, Ronald, foi uma vitória imensa, né? Gigantesca do partido do Milei. E para a gente ter uma ideia do que aconteceu, porque não eram todas as cadeiras, nem mesmo na Câmara, que estavam em disputa, né? Uma parte das cadeiras estava em disputa. E muda consideravelmente a divisão de força dentro do parlamento argentino. E vale ressaltar que o Fuerza Pátria, que tem ali uma coalizão de partidos, inclusive o justicialista, o peronista, tinha 98 deputados, perdeu 2, tá com 96, portanto. E a oposição viu um salto extraordinário do partido de Milei, que subiu de 44 para 93 deputados. Ele conseguiu 64 cadeiras, mas, repito, apenas uma parte das cadeiras estava em disputa. Então sobe para 93 cadeiras na Câmara. Lá, como aqui, o parlamento é bicameral, o chamado PRO, que é do Macri, né? E que apoia, não sempre, mas apoia muitas vezes as propostas do Milei, perdeu 21 das 35 cadeiras. Ou seja, perdeu inclusive a capacidade de impor negociações ao Milei para aprovar isso e aquilo. O Províncias Unidas tem até esse nome porque ele reúne ali alguns governadores, né, como líderes desse movimento, e alguns aliados, são qualificados como de centro, mas são partidos de direita, né, ficaram com as 17 que tinham. E os outros partidos, os outros grupos, a esquerda, a direita, somaram 63 deputados na eleição passada. Agora eles têm 37 deputados. O Fuerza Pátria, lá no Senado, perdeu 8 cadeiras, tem agora 26. E o partido do Milei, o Libertar Avança, passou de 6 para 19 lugares. Ainda não é a maioria, mas tem um número considerável. E o PRO perdeu 2 cadeiras, terá 5. Uma grande derrota para Maurício Macri. E a União Cívica Radical tinha 13, agora terá 10. É o partido mais antigo da Argentina, um dos mais antigos das Américas, um partido do século XIX. O Milei dizia que se sentiria vitorioso, Ronald, se ele conseguisse 1/3, porque com 1/3 ele conseguiria evitar derrubada de seus vetos a projetos aprovados no parlamento. Várias vezes ele vetou e os vetos foram derrubados. Agora, isso, se todos forem fiéis ali ao Milei, isso não vai acontecer. Os vetos dele não serão derrubados. E aí, primeiro vale ressaltar que a chave da vitória, como sempre na Argentina, está na província de Buenos Aires, né? A província de Buenos Aires tem quase metade da população do país inteiro. E ali, não é só a capital, é claro, a capital tem uma votação à parte, isolada, e o restante da província conseguiu ali o Milei uma vitória. Ali sim foi surpreendente, porque ele havia perdido lá na eleição anterior, que ocorreu especificamente para a Assembleia da província de Buenos Aires. E é a província decisiva. E aí há dois pontos, do meu ponto de vista, é claro, um positivo e um negativo, né? O negativo é que Milei estará
com uma grande possibilidade de radicalizar aquilo que tentou fazer desde que chegou à presidência argentina, conseguiu pouquíssimo do que propôs, até porque ora foi uma decisão derrubada pelo judiciário, ora foi uma decisão derrubada pelo parlamento. Mas agora ele pode avançar, e isso, claro, vai trazer muitas dores para a Argentina. Muitas dores. Essa radicalização das propostas de Milei provocarão muitos problemas sociais na Argentina. Um agravamento sério de problemas que já são críticos, né? Que não começaram com Milei, que já vinham com Fernandes, com Cristina Kirchner, mas que se agravam agora principalmente para aposentados, para pessoas que dependem de programas sociais, para as universidades, para pesquisa e desenvolvimento. Tudo isso foi atingido duramente. Imagine agora com essa maioria relativa no parlamento. E há o aspecto positivo, que é exatamente partindo do mesmo ponto. Milei fará, pelo menos em grande parte, o que ele quiser fazer, o que ele pretender fazer, ele vai ter força no parlamento para fazer. Se não contrariar a Constituição, a Justiça não derrubará. E isso é importante quando você tem as coisas claras, né? Como está lá no 18 Brumário do Luiz Bonaparte. É ótimo quando o Estado se revela nu e cru, exatamente o que ele é. Isso vale não só para o Estado em si, mas para os governos, né? Então, o governo Milei irá expor de maneira muito mais franca e clara aquilo que pensa, aquilo que pretende fazer na Argentina. E o Trump, claro, falou, ganhou porque o nosso apoio foi decisivo. Qual foi o apoio? Ele colocou uma faca no pescoço da Argentina. Se o Milei não conseguir a vitória, os Estados Unidos retiram o apoio financeiro. E isso seria uma calamidade para a Argentina. O Milei até achou que o pessoal da embaixada tinha informado errado a Casa Branca e que o Trump achava que era eleição presidencial. Deu uma dura na chancelaria e na embaixada, nos representantes da Argentina nos Estados Unidos. E aí o próprio Trump, perguntado a respeito, falou, não, eu sabia exatamente o que era, mas se ele perder, olha como é o raciocínio do Trump, se ele perdesse mais cadeiras ainda no parlamento, eu não teria por que ficar ajudando, não é? Porque seria um governo sem força, sem nada. Por que eu vou ficar ajudando? Quer o Milei? Não. Mas agora, com essa vitória, os Estados Unidos continuam dispostos a ajudar o governo Milei, Ronald. Este é um dos assuntos importantes desse fim de semana, claro, com repercussões, e é muito provável que falemos mais vezes a respeito das consequências dessa vitória importante de Javier Milei, presidente da Argentina, nas eleições legislativas lá do país vizinho. A gente vai voltar em instantes para falar mais aqui da América do Sul. Não saia daí. Rede Bandeirantes de Rádio.